Rick previu a situação a quilômetros de distância, mas não sabia o que fazer. Toda vez que a nova esposa de Billy ia a Graceland, ela dava em cima de Elvis. Anne Hill era uma garota atraente, cabelos castanhos avermelhados, olhos azuis, pele cor de alabastro e um jeito muito mais maduro do que seus 18 anos sugeririam. Ela aproveitava todas as oportunidades para se exibir diante dos olhos do chefe. Rick estava em um dilema. Billy amava a esposa e não fazia ideia do que estava acontecendo, mas era apenas uma questão de tempo até que ela conseguisse o que queria. Ela foi o primeiro amor de sua vida, a primeira mulher séria, além da vida na estrada, a mulher para quem ele queria voltar para casa. Ela era jovem, o que Billy gostava, porque isso significava que ela o respeitaria. Ele a trouxe para casa para conhecer Dee e Vernon e a apresentou como sua noiva. Dee estava convencida de que o filho não estava pronto para o casamento, mas via como ele estava feliz. Billy sempre foi o mais inseguro e sensível dos filhos, e ela não queria vê-lo magoado. Ele era muito confiante e, apesar do tempo que passou na estrada, ainda bastante ingênuo. Ela implorou que ele esperasse, mas quando ele confessou estar tão apaixonado pela moça que ameaçou fugir, ela consentiu. Eles se casaram na casa da rua Dolan. Desde o momento em que se conheceram, a química entre Elvis e Anne era evidente para todos, exceto para Billy. Ela estava tão consumida por sua mística que não conseguia tirar os olhos dele. Mas isso nunca incomodou Billy, porque Elvis era uma estrela, e as mulheres sempre reagiam a ele assim quando o conheciam. O que o agradava e o deixava verdadeiramente orgulhoso era que Elvis aprovava sua esposa. O chefe tinha altos padrões quando se tratava de mulheres, e o fato de Elvis gostar de sua esposa apenas reafirmava a sabedoria de sua decisão de se casar com ela. Primeiro, eles foram até a casa juntos para visitar Elvis. Então Anne começou a subir sozinha. Naquela época, Elvis ficava deitado na piscina todos os dias. Billy lembra. E agora que penso nisso, era estranho, porque ele ligava para a casa de Anne e pedia para ela ir lá. E depois me ligava e pedia para eu fazer uma tarefa. Nunca achei que fosse grande coisa, porque era como o Rick falando com o David me pedindo um favor. Você não pense esse tipo de coisa do seu irmão. O que Mike Stone fez com Elvis, ele, por sua vez, fez com Billy, com exceção de que o caso durou apenas um mês. Eles passaram a tarde no quarto de Elvis em Graceland, mas, com mais frequência, iam até o rancho Circle D de Elvis, do outro lado da divisa do estado do Mississippi. Elvis se sentia menos culpado lá. A descoberta do caso pesou muito na mente de Rick. Pela primeira vez na vida, ele ficara verdadeiramente chocado com Elvis Presley e, com o passar das semanas, sua lealdade normalmente inabalável ao chefe foi anulada pela mágoa que sentia pelo irmão. Ele precisava contar a alguém. Finalmente, confidenciou à mãe. Dee Presley estava fora de si diante da tarefa de dizer ao filho que não só a mulher que ele amava era infiel e traiçoeira, mas que a terceira pessoa era Elvis Presley, a quem Billy amava e em quem confiava mais do que qualquer pessoa no mundo. Ela simplesmente não conseguia se obrigar a fazer isso. Conforme as coisas seguiam seu curso e o estresse aumentava, ela adoeceu e foi hospitalizada. Billy e Rick a visitaram em seu primeiro dia e trouxeram flores para a mãe. Dee estava curiosa para ver se as suspeitas do filho haviam sido despertadas.
Billy, onde está sua esposa? Ela perguntou. Ah, ela e Elvis foram passear de moto, disse ele. Ah, tá. E o que você acha disso? Billy deu de ombros. Caramba, mãe, se você não pode confiar no seu irmão, em quem você pode confiar? No final do mês, Elvis se cansou de Annie e mergulhou na culpa. Ele não suportava vê-la em casa, pois cada vez que a via, seus atos lhe pareciam mais repreensíveis. Ele se isolou daquela insatisfação, abandonando-a como se fosse uma batata fria e a expulsou de casa. Chocada, magoada, confusa, irritada e sentindo que sua rejeição de Elvis a tornara vulnerável diante de Bill, Annie desabafou sua frustração com o marido. Billy, ainda alheio ao caso, não conseguia entender a mudança repentina na esposa. As discussões pioraram e suas queixas mais cortantes. O que você faria se eu dissesse que transei com Elvis? Ela perguntou, desafiadora. Surpreso com a pergunta, Billy a encarou fixamente. Eu me levantaria e daria o fora daqui tão rápido que você nem saberia o que aconteceu, disse ele. Por quê? Você fez isso? Claro que não. Ela mentiu. Eu só queria ouvir o que você diria. Billy se manteve firme, mesmo com a piora do casamento. Isso deixou Dee Presley triste, que ainda não conseguia se convencer a contar a verdade ao filho. Olha, eu sei que são precisos 2, diz ela. E eu tinha em mente que ela estava se jogando em Elvis, mas ela era apenas uma criança. Eu não a culpava tanto quanto culpava Elvis. Havia muita gente comprando coisas caríssimas em Graceland e aquela garota simplesmente não conhecia nada parecido. Garotas jovens estavam ganhando carros e anéis de diamante. Poderia ter acontecido com qualquer criança. Eu me perguntava como ela devia se sentir sabendo que toda a família sabia, exceto Billy. E Elvis teve que conviver com o que fez com Billy e com o que fez com aquela pobre garota. E não conseguiu. Ele tentou se redimir, mas ficou marcado. Embora fosse claramente a hora de contar a Billy, Dee não pôde, até que uma estranha reviravolta a forçou a fazê-lo. Billy foi até Elvis para falar sobre os problemas em seu casamento, esperando o tipo de compaixão e conselho que Elvis sempre oferecia. Ele contou a Elvis que estava à beira do divórcio e o porquê. Elvis foi frio e evasivo, evitando o olhar dele. Bem, acho que o divórcio é a melhor coisa que você pode fazer, disse Elvis sem muito interesse. Então, inesperadamente, Billy foi demitido. Elvis decidiu que sua presença no grupo o perturbava, então foi expurgado. Certa noite, em turnê na Flórida, Vernon Presley lhe informou a decisão de Elvis. Billy voltou para Memphis, sentindo-se abalado, confuso, mas estranhamente liberto. Mãe, eu simplesmente não entendo. De repente o papai me deu a carta de demissão. Assim, sem mais nem menos. Quando vi o que estava acontecendo, simplesmente desisti e fui embora. Não sei o que está acontecendo. Dee Presley contou a ele. Comecei a perceber que ela se casou comigo só porque eu era meio-irmão de Elvis Presley e tínhamos dinheiro, diz ele sem rodeios. Eu me senti um idiota, acho, mas eu era só uma criança e realmente achava que estava apaixonado. Foi isso que doeu. Levei muito tempo para superar, porque a primeira vez que você se apaixona é tão intenso, fica com você. Quando percebi que ela estava apenas me enrolando até descobrir que Elvis não dava a mínima para ela, nos divorciamos. Eu não conseguia acreditar que Elvis faria algo assim. Percebi que tinha muito a ver com ela e que ela nunca me amou como eu pensava. Mas a única coisa em que eu conseguia pensar era que ele fez isso comigo. Por que eu? Levei para o lado pessoal. Foi a coisa mais baixa que o desgraçado poderia fazer.
tive que me afastar dele o mais rápido possível. Foi o início de um distanciamento entre Elvis e Billy que durou o resto da vida de Elvis. Com o passar dos anos e o arrependimento crescente por ações, o exílio de Billy se tornou autoimposto em vez de decretado. Eu simplesmente nunca estava por perto porque tudo aquilo o incomodava, diz ele. Rick ficava dizendo: diga a Elvis que você esqueceu e que o perdoa. E eu ia fazer isso, e até certo ponto já o fiz. Depois que você passa por algo assim, quase consegue sentar e rir, sabe? Eu realmente não conseguia ver o que ele via nela. Ela era bonita, mas não era uma beleza estonteante nem nada. Mas sempre no fundo da minha mente eu pensava: ainda não consigo acreditar que ele fez isso comigo.